Já percebeu que quando você navega pelas suas redes sociais, parece que você está passeando por um mercado de egos? Parece que o narcisismo nunca esteve tão presente e tão exacerbado quanto nos dias atuais, os tempos de redes sociais. Isso nos leva a uma pergunta muito importante. O que a ciência tem para nos dizer sobre tudo isso? Será que realmente existe uma relação entre a maneira como uma pessoa usa suas redes sociais e esse traço de personalidade que a psicologia chama de narcisismo? O que, aliás, é isso que chamamos de narcisismo? É sobre isso que nós falaremos hoje. Antes de nós começarmos uma reflexão sobre as relações entre narcisismo e redes sociais, você precisa entender muito bem o que é o narcisismo. Porque narcisismo é uma palavra mais ou menos como emoção. Palavra que as pessoas usam muito, mas em geral não sabem o que querem dizer quando estão usando. E para isso, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir para você o que é narcisismo dentro da ciência que estuda o narcisismo, que é a psicologia. E você tem que compreender um detalhe a respeito do narcisismo. Ele não é uma coisa ou um tipo de pessoa. Não é que existe uma pessoa que é narcísica e ponto final. O narcisismo é um traço de personalidade. Ou seja, existem pessoas que são mais ou menos narcísicas. E além disso, esse traço de personalidade chamado narcisismo, ele se apresenta de diferentes maneiras. Essencialmente, tem 3 tipos de narcisismo que nós encontramos na literatura científica e, portanto, que nós encontramos no mundo. E eu quero explicar bem esses 3 tipos de narcisismo para você saber identificar o que é o que e qual desses tipos de narcisismo está associado às redes sociais. E vamos começar, então, pelo narcisismo patológico, o narcisismo clínico, ou seja, é uma psicopatologia, é um distúrbio mental. De acordo com o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, na sua 5ª revisão, que é a sua última revisão, popularmente esse manual é conhecido como DSM, e como é a 5ª revisão, DSM-5. De acordo com o DSM-5, existe um distúrbio, um transtorno chamado transtorno de personalidade narcísica. E eu quero explicar para vocês como esse transtorno funciona. Esse transtorno é raro. Aproximadamente, segundo as estimativas, 1% da população sofre com transtorno de personalidade narcísica. E para uma pessoa ser configurada com transtorno de personalidade narcísica, em primeiro lugar, ela precisa possuir uma característica geral do narcisismo, que é um padrão contínuo, um padrão frequente, um padrão recorrente, em primeiro lugar, de autograndiosidade. A pessoa, ela acredita ser grandiosa. Isso ocorre de maneira distorcida. Ela cria, inclusive, fantasias a respeito de como ela é melhor em relação a outras pessoas. Isso se apresenta na maneira como ela se comporta, na maneira como ela se relaciona. Isso se apresenta na maneira como ela se relaciona, inclusive e especialmente, consigo mesma. A pessoa com o transtorno de personalidade narcísica também tem uma necessidade profunda de admiração. Precisa ser aplaudida pelos outros. E também ela possui, em geral, uma falta de empatia. Esses são os traços gerais do narcisismo clínico, ressalto, o narcisismo que chamamos de transtorno de personalidade narcísica. E para que uma pessoa seja diagnosticada com o transtorno de personalidade narcísica, ela precisa atender certos pré-requisitos. Segundo o DSM-5, para que uma pessoa configure um diagnóstico de transtorno de personalidade narcísica, ela tem que apresentar 5 ou mais destas características que eu vou descrever agora. Número 1, um senso de grandiosidade e autoimportância hiperinflado. Por exemplo, a pessoa exagera suas conquistas e os seus talentos. Ela espera ser reconhecida como uma pessoa superior, mesmo quando ela não tem qualquer razão para ser considerada superior pelas suas conquistas. Número 2,
a pessoa é muito preocupada com fantasias de sucesso ilimitado, de poder, de tornar-se destacada e brilhante, de ser bela, de ser idealizada, de ser amada, de ser querida pelas pessoas. Número 3, a pessoa acredita que ela é especial e única e que exatamente por isso ela só pode ser compreendida e ela só pode conviver com outras pessoas que também sejam especiais e únicas, pessoas de elevado status. A pessoa, além disso, acredita que ela só pode frequentar ambientes e lugares de elevado status, ambientes e lugares que são especiais, que fazem jus a quanto a pessoa acredita que ela é especial e única. Número 4, a pessoa requer excessivamente a admiração de terceiros. Número 5, a pessoa tem uma percepção distorcida de que ela tem direitos especiais. Por exemplo, a pessoa tem expectativas irracionais de que ela tem que ser tratada muito bem, muito melhor que outras pessoas. Afinal de contas, ela é uma pessoa especial. Ou então, a pessoa tem a expectativa de que as pessoas concordem com tudo que ela diz e com tudo que ela faz. Número 6, a pessoa, quando se relaciona com outras pessoas, tende a explorar outras pessoas. Por exemplo, tirando vantagem dos outros para conseguir atingir os seus próprios objetivos. Número 7, a pessoa tem uma falta de empatia. Ela não gosta e às vezes não consegue reconhecer ou se identificar com os sentimentos e com as necessidades de outros seres humanos. Número 8. A pessoa é frequentemente invejosa em relação às conquistas dos outros e ou acredita que os outros são invejosos em relação a ela. E número 9, a pessoa apresenta uma característica de arrogância, de nariz empinado, como nós falamos aqui no Brasil. Nos seus comportamentos e atitudes, ela é uma pessoa arrogante com frequência e constantemente. Além disso, os narcísicos clínicos, as pessoas com transtorno de personalidade narcísica, elas têm uma oscilação entre dois aspectos da personalidade. De um lado, a grandiosidade. Ou seja, exatamente esse senso de autoimportância, esse senso de ego hiperinflado. E do outro lado, uma hipersensitividade. Essencialmente, a pessoa oscila entre acreditar que ela é maravilhosa e especial, acreditar que ela merece tratamentos diferenciados, acreditar que ela merece direitos especiais quando outras pessoas estão lidando com ela, tudo isso que a gente acabou de ver aí. Então, por um lado, nós temos isso, mas isso oscila com uma hipersensibilidade. A pessoa que tem o transtorno de personalidade narcísica muitas vezes é vulnerável a críticas. Quando essa pessoa é criticada, ela tende a se sentir muito mal, tende a ser profundamente ofendida por isso. E justamente por isso, quando ela é criticada, quando esse senso de grandiosidade é desafiado de alguma maneira por outras pessoas, isso tende a gerar sentimentos e emoções muito negativos, que podem ser desde a pessoa se sentir muito triste, ficar muito para baixo, até a pessoa ter explosões de raiva, de indignação, porque ela está sendo contrariada, no sentido de que está sendo contrariado o senso de grandiosidade que ela possui. De um lado, então, nós temos a grandiosidade, do outro lado, a hipersensibilidade. De um lado, nós temos a pessoa com um ego hiperinflado e um senso gigantesco de autoimportância, e do outro lado, a pessoa é muito sensível aos julgamentos externos, justamente por depender tanto deles. Então, ela acaba sendo muito suscetível à aprovação e aos aplausos de outros. Então, esse é o transtorno de personalidade narcísica, também conhecido como narcisismo clínico. E eu quero deixar claro para vocês aqui que o narcisismo clínico é raro. As estimativas científicas são de que apenas 1% da população vive com transtorno de personalidade narcísica. Isso significa que quando você vê professores, pensadores, artigos falando sobre o narcisismo nas redes sociais, não é do transtorno de personalidade narcísica, não é do narcisismo clínico que eles estão falando. Neste caso, nesse tipo de debate e discussão, o que está sendo debatido é outro tipo de narcisismo. Na verdade,
dois outros tipos de narcisismo que não são clínicos, o que significa que não configuram um distúrbio, um transtorno, segundo o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, mas é claro que podem ser prejudiciais, sim, para a pessoa que é narcisista nesse sentido e para as relações dessa pessoa. Mas é importante aqui nós dividirmos de maneira muito clara o que é o narcisismo clínico, que é esse que eu acabei de descrever, e o que são esses dois tipos de narcisismo que eu vou descrever agora, que são chamados de narcisismo subclínico, justamente porque não configuram o narcisismo clínico. E os dois tipos de narcisismo subclínico são muito mais interessantes para o tema do vídeo de hoje, porque eles são muito mais comuns. As estimativas científicas são de que, entre os jovens, por exemplo, pelo menos 10% dos jovens vivem com um tipo de narcisismo subclínico que prejudica suas relações. E claro, aqui nós estamos falando daquilo que já foi observado pelos profissionais de saúde mental. E se você parar para observar na descrição que eu vou fazer do narcisismo subclínico, você vai perceber que provavelmente tem muito mais gente na sociedade que tem acentuado o narcisismo subclínico. Apesar de não ter o transtorno de personalidade narcísica, a pessoa tem um traço de personalidade acentuadamente narcísica, subclínico, mas que acaba afetando a sua vida e a vida das pessoas com as quais ela se relaciona. E o primeiro tipo de narcisismo subclínico é chamado de narcisismo de grandiosidade. E ele é uma espécie de versão mais branda do transtorno de personalidade narcísica. Ele envolve esse senso de autoimportância. Ele envolve essa característica de acreditar que você é especial. Enfim, todas essas características de grandiosidade que você encontra no transtorno de personalidade narcísica, ele tende a estar presente no narcisismo grandioso, como traço de personalidade. Muitas vezes não tão forte, muitas vezes a magnitude da expressão dessas características não é tão grande quanto no transtorno, mas ela existe, e ela existe na vida dessa pessoa. É importante perceber aqui uma diferença sutil entre o narcisismo grandioso e o transtorno de personalidade narcísica. Porque no transtorno de personalidade narcísica você tem uma oscilação, segundo os dados científicos, entre, lembre-se, a grandiosidade e a hipersensibilidade, que eu expliquei anteriormente. No caso do narcisismo subclínico grandioso, o que você tem é a grandiosidade, mas você não tem a hipersensibilidade. O narcísico grandioso, ele tende a ter esse senso de grandiosidade, ele tende a ser muito extrovertido, gosta de estar rodeado de pessoas, gosta de muitos estímulos, especialmente estímulos sociais. Ele tende, além disso, a não se abalar com críticas, ele tende a não se ofender com as críticas que surgem perante ele. Ele tende, portanto, a se expor, a gostar de se expor, a gostar de atenção, a gostar de aplauso e a ter muito prazer quando é aplaudido e quando é admirado por outras pessoas. Então, é um ego hiperinflado que se torna cada vez mais forte, que demanda a atenção das outras pessoas e que, portanto, por ser uma pessoa extrovertida, ela se coloca em posição de se expor, de ser aplaudida e de ser admirada, e ela não se abala quando ela é criticada, ela não se abala quando alguma coisa que desafia esse ego inflado surge. E isso é crucial para você entender a diferença entre o narcisismo grandioso e o segundo tipo de narcisismo subclínico, que é o narcisismo vulnerável. O narcísico vulnerável, ele tem o mesmo senso de grandiosidade. Ele acredita que é especial, ele acredita que merece aplauso, que merece um tratamento especial, enfim, existe um senso de grandiosidade, só que no narcísico grandioso existe uma coesão externa e interna. Eu quero explicar isso detalhadamente para você compreender. O narcísico grandioso, ele, perante o mundo, demanda que a grandiosidade dele seja respeitada. E ele, dentro dele, acredita fundamentalmente nessa grandiosidade. Então, tanto na maneira como ele se relaciona e pede que as outras pessoas se relacionem com ele, quanto na maneira como ele se enxerga dentro dele mesmo, o narcísico grandioso tem uma coesão. A grandiosidade está presente de maneira coesa.
Já no narcisismo vulnerável, existe uma dissociação, existe um conflito. Porque, do ponto de vista externo, na maneira como o narcísico vulnerável demanda das pessoas, ele é muito parecido com o narcísico grandioso. Ele demanda um tratamento especial, direitos, ele demanda aplausos, ele precisa que o ego seja alimentado por outras pessoas, ele precisa que a maneira como o mundo trata ele diga a ele sempre que ele é especial, que ele é melhor do que outros, que ele está numa posição diferenciada entre outras pessoas. Tudo isso que a gente já explicou bem. Então, na maneira como o narcísico vulnerável busca o mundo e trata o mundo, ele é muito parecido com o narcísico grandioso. Mas a questão é que internamente o narcísico vulnerável tem destacada aquela característica da hipersensibilidade. O narcísico vulnerável, ele é uma pessoa que tende a ser mais introvertida. Por quê? Porque o narcísico vulnerável, dentro dele, enquanto fora ele apresenta a grandiosidade, o ego inflado e por aí vai, dentro dele o que ele sente é vergonha e humilhação. Ele é extremamente sensível e vulnerável dentro dele, e aí ele precisa o tempo inteiro ser aplaudido, ele precisa o tempo inteiro que as pessoas admirem, e o que acontece é que justamente para não ser rejeitado, para que alguém não diga a ele que ele não é especial, o narcísico vulnerável tende a não se expor, ele tende mais à introversão, ele tende mais a ser mais reservado. Ele tende, portanto, a ser muito diferente do narcisismo grandioso nesse aspecto fundamental. Afinal de contas, existe um conflito nele entre como ele se percebe internamente e como ele busca, como ele lida, como ele demanda que o mundo haja com ele. É importante você perceber que o senso de grandiosidade existe nos dois, o ego hiperinflado existe nos dois. A diferença é que no narcisismo grandioso, dentro do narciso grandioso, ele realmente acredita que ele é grandioso e não há quem diga a ele que não. Então esse é o exemplo perfeito do ególatra, daquela pessoa que é egóica num nível que muitas vezes distorce a realidade, que tem fantasias até de como ela se enxerga porque não corresponde ao que é a realidade. O narcísico vulnerável, por outro lado, dentro dele o que você encontra é desolação, é vergonha, é um senso de humilhação. Quando o narcísico vulnerável é criticado, por exemplo, com as mínimas críticas muitas vezes, ele desmorona. Ele é uma pessoa que tem um alto grau de um traço de personalidade chamado de neuroticismo, que envolve justamente isso, a sensibilidade que a pessoa tem a críticas, a eventos negativos, a coisas negativas, especialmente quando essas coisas negativas desafiam esse ego inflado, esse senso de importância que ele acredita que o mundo lhe deve. Então, resumidamente, no narcisismo grandioso você tem uma coesão entre como ele se enxerga e como ele lida com o mundo e demanda do mundo, enquanto no narcisismo vulnerável você tem um conflito. Você tem uma demanda idêntica ao narcisismo grandioso, no entanto, dentro da pessoa, ela tem um senso de se sentir humilhada, um senso de vergonha, um senso de desolação emocional, e isso faz com que o narcísico vulnerável tenda a ser mais introvertido e tenda, inclusive, a não se expor tanto. Ele tende a evitar se expor, a ter muito cuidado com como ele se expõe, para que quando ele se exponha, ele esteja sempre o mais provavelmente perfeito, para que as pessoas mais provavelmente o aplaudam. Ele não quer correr o risco de uma crítica, ele não quer correr o risco de ser mal visto. E é importante fazer um adendo a respeito do narcisismo vulnerável, porque depois de ouvir tudo isso, você pode imaginar que o narcisista vulnerável, quando ele tem o seu ego ofendido, quando ele é criticado, por exemplo, ele fica muito triste, se retrai, se isola, ou seja, a vulnerabilidade, a hipersensibilidade, ela se manifesta de uma forma mais reclusa, de uma forma onde há um retraimento do comportamento do narcisista vulnerável. E de fato, isso pode acontecer e isso acontece frequentemente. O narcisista vulnerável, quando é criticado ou quando se sente ofendido de alguma maneira,
ele fica profundamente afetado, isso pode levar à tristeza e aí ele vai para a fossa, como nós dizemos no Brasil. Só que não é sempre assim. É muito importante você saber que o narcisista vulnerável, quando ele tem o seu ego ameaçado, quando ele é criticado, por exemplo, ele muitas vezes reage explosivamente. Ele pode reagir de maneira agressiva, de maneira violenta, de maneira ofensiva. Essas explosões agressivas, quando ele é criticado, quando o ego dele é ofendido, quando ele sente que está com seu ego desafiado, essas explosões são muito comuns. Acredito que ficou clara a diferença entre os dois tipos de narcisismo. Se você é novo aqui no canal Neurovox, nada do que é dito aqui no canal é sem embasamento. E, portanto, eu sempre deixo aí na descrição links onde você vai conferir. Quando você clicar nesse link, você vai conferir as referências de estudos científicos e livros que basearam tudo isso que eu estou dizendo aqui. Então, agora que você compreendeu a diferença entre os dois tipos de narcisismo, vamos começar a investigar a questão da relação entre as redes sociais e o narcisismo, porque aí a coisa começa a ficar interessante. Um estudo interessantíssimo, publicado em 2018, é uma meta-análise. Meta-análise é uma técnica estatística onde você pega diversos estudos científicos do passado e você analisa estatisticamente todos em conjunto. E basicamente o que essa meta-análise tentou investigar foi se havia alguma relação entre narcisismo e o uso das redes sociais. E eu já digo a você, a resposta é sim. Só que não é em todos os tipos de narcisismo. E agora eu te pergunto para você tentar adivinhar. Qual tipo de narcisismo você acredita que está associado ao uso das redes sociais? Por exemplo, quem posta muito, quem posta selfie demais, a pessoa que vive dentro das redes sociais, que passa mais tempo nas redes sociais, qual tipo de narcisismo você acha que é mais provável que essa pessoa tenha? Então, tenta imaginar aí, e eu vou te contar isso agora. Mas antes disso, eu te faço um convite. Em breve, no segundo semestre de 2020, será inaugurada a primeira turma de um projeto. É muito mais do que um curso que eu vou lançar, um projeto sobre autoconhecimento e mudança de comportamento. Eu vou trazer tudo que a ciência moderna tem para nos dizer a respeito de como nós podemos entender a nós mesmos, mudar o nosso comportamento para conquistar os objetivos que nós desejamos em nossas vidas. É um curso 100% respaldado em conhecimento científico e um dos módulos do curso, e por isso eu estou falando dele aqui, é sobre personalidade. Eu falei agora de traços de personalidade, introversão, extroversão, neuroticismo, o próprio narcisismo. São traços de personalidade. É como você opera, são características relativamente estáveis que você tem dentro de você. Se você não entende sua personalidade, como você pode esperar mudar a tua vida ou se relacionar bem com as outras pessoas se você não conhece a si mesmo? Então, um dos módulos do curso é dedicado justamente à ciência da personalidade, a te ajudar a entender, e aí eu vou dar ferramentas de fato para você entender quais são os teus traços de personalidade predominantes, quais são os benefícios e os prejuízos que eles trazem, como eles se relacionam com outros traços de personalidade e ferramentas para como você pode, com base nessas informações, conduzir uma vida mais saudável, uma vida mais próspera, com melhores relações e melhores resultados para o teu objetivo. Eu vou deixar aí na descrição um link para você se inscrever na lista de espera do curso, caso você se interesse. Nós já estamos com mais de 16 mil nomes na lista de espera. Com certeza não vai ter vaga para todo mundo, mas quem estiver na lista de espera será o primeiro a saber quando o curso for lançado. Então, quando o curso for lançado, quem está na lista de espera vai saber primeiro e vai poder se inscrever primeiro. E é claro, depois eu vou abrir para o público geral, se sobrar vaga. Talvez não sobre, então convido você a se inscrever na lista de espera, caso te interesse entender um pouco melhor sobre como você funciona e entender quais são as ferramentas científicas para você mudar aquilo que você quer mudar na sua vida. Autoconhecimento é a única maneira de você conseguir transformar, seja lá o que você quer transformar na sua vida. E é isso que eu quero trazer nesse curso, com ferramentas práticas, aplicáveis, para que você consiga
mensurar, inclusive, o teu progresso e como teus objetivos serão desenvolvidos. É um curso que eu vou acompanhar, a primeira turma, eu vou acompanhar de perto, dia a dia, eu vou responder eu mesmo as perguntas das pessoas. Então é literalmente um projeto que você estará comigo para entender um pouco melhor as relações entre mente, cérebro e comportamento. Deixo o convite a você, caso te interesse, é claro. E agora eu vou te contar os resultados desse interessantíssimo estudo sobre narcisismo e redes sociais. E eu te digo que esse estudo encontrou uma associação estatisticamente significativa entre 4 características da pessoa que usa as redes sociais e o narcisismo. Essencialmente, o que o estudo descobriu foi o seguinte. Número 1, quanto mais tempo as pessoas passam dentro das redes sociais, maior tende a ser o grau de narcisismo. Número 2, quanto maior a frequência de postagem, ou seja, quantas vezes a pessoa posta por dia. Quanto mais vezes por dia a pessoa posta, maior tende a ser o grau de narcisismo. Número 3, quanto maior o número de amigos e ou seguidores da pessoa nas redes sociais, maior tende a ser o grau de narcisismo. E número 4, quanto maior a frequência que a pessoa posta selfies. Quanto mais selfie a pessoa posta, selfie é aquela foto que você estica o braço e tira de si mesmo, ou então tira no espelho. Quanto mais selfie a pessoa posta, maior tende a ser o grau de narcisismo. E nesse momento você deve estar se perguntando, se você assistiu bem e entendeu tudo que eu disse, Pedro, mas peraí, qual narcisismo é esse? É transtorno de personalidade narcísica? É narcisismo grandioso ou é narcisismo vulnerável? E a resposta é narcisismo grandioso. O estudo não encontrou associação entre narcisismo vulnerável e todas essas variáveis. O narcisismo grandioso parece estar associado a um maior uso de redes sociais, de acordo com esses elementos que eu descrevi. Aliás, depois desse estudo, saiu um estudo ainda mais recente, mostrando que no modelo estatístico preditivo, isso é interessante de você conhecer. Pode parecer complicado, mas eu te explico porque explicando não fica tanto. Um modelo estatístico preditivo é um modelo matemático onde você vai tentar prever uma variável a partir de outra. Ou seja, eu quero prever uma variável investigando outra variável. Por exemplo, você consegue prever a chance de uma pessoa ter câncer de pulmão pelo número de cigarros que ela fuma por dia. Quanto maior o número de cigarros fumados por dia, maior é a chance de câncer de pulmão. E o que esse estudo ainda mais recente mostrou é que no modelo preditivo, quanto maior o número de selfies que uma pessoa posta, maior é o grau de narcisismo grandioso dessa pessoa. Então esses são dados que parecem ter uma robustez dentro da literatura científica. Claro que essa é uma literatura científica muito recente, novos estudos serão feitos, nós aprenderemos cada vez mais, mas o que tudo indica é que usar as redes sociais muito, é que postar muito, especialmente selfies, é que um grande número de seguidores e de amigos está associado a um maior grau de narcisismo grandioso especificamente. E agora você pode perguntar, mas Pedro, o que tudo isso significa? E é difícil você tirar conclusões porque é uma situação muito complexa. Esses estudos todos avaliaram, por exemplo, pessoas comuns, pessoas que não são influenciadores, que não são celebridades ou coisa do tipo. E aí nós temos também que colocar na variável uma questão importante. Às vezes você entra no perfil de um artista, uma celebridade, um músico, um influenciador, ou seja lá o que for, e a pessoa tem um monte de selfie, ela posta 25 vezes por dia, ela faz 250 stories no Instagram por dia, enfim. Aí você agora olha e fala, eis aí uma pessoa com alto grau de narcisismo grandioso. Mas cuidado, porque os estudos não avaliaram celebridades, influenciadores, artistas. Essas pessoas são pessoas cujo ganha-pão depende de postar muito. São pessoas que vivem da própria imagem e que, portanto, elas têm literalmente o salário no fim do mês dedicado e atrelado justamente aos aplausos que recebem as redes sociais. Então, você tem que relativizar essa questão quando você observa pessoas de destaque. Não temos, até
o que eu pude estudar dentro do meu conhecimento e da pequena revisão de literatura que eu fiz para gravar esse vídeo, não temos estudos sobre especificamente traço de personalidade de celebridades, de influenciadores e a questão do uso das redes sociais. É claro que sim, pode ser que a celebridade, influenciador, ou seja lá o que for, tenha um alto grau de narcisismo grandioso e ela faz esse uso das redes sociais e essas coisas estão associadas, mas não sabemos e não podemos dizer porque não temos os dados científicos. Se eu estiver errado, se alguém conhecer algum estudo científico publicado numa boa revista sobre a personalidade de celebridades e influenciadores e a relação de celebridades e influenciadores com redes sociais, deixa um comentário aí, por favor, porque isso é muito valioso aqui para o canal Neurovox. Então essa é a primeira ressalva aqui que eu faço. Outra ressalva importante é que você pode acreditar, então, que o uso excessivo de redes sociais é sempre um sinal de narcisismo. Muita gente pode estar aí falando, nossa, mas eu posto muita selfie, eu não sou narcísica. Você pode estar até ofendido com tudo que eu estou dizendo. E aqui é importante você entender que estudos científicos, eles não estão falando de você individualmente. Os estudos científicos, eles buscam entender as tendências, aquilo que é mais provável, para usar o termo de Aristóteles, aquilo que acontece no mais das vezes, aquilo que acontece com maior frequência. Os estudos científicos, eles tendem a ser populacionais, eles tendem a investigar um grande número de pessoas, sempre existem exceções, e nós temos que considerar que exceções são tão reais quanto a regra. E aqui, claro, eu quero dizer que se você ouviu tudo isso e mesmo sendo uma pessoa que tem alta frequência de postagem, que tem alta frequência de selfies, muitos amigos e seguidores, e você não se identificou com essas características do narcisismo, então pode ser que você não seja uma pessoa que tenha uma característica de narcisismo. Ou talvez você sofra de auto-engano. Também é uma possibilidade. Mas a questão aqui é nós olharmos para isso de todos os ângulos possíveis. O que eu posso dizer também com base em tudo isso, fazendo aqui uma discussão, como nos artigos científicos costuma ser colocado, fazendo uma discussão sobre os resultados, eu digo a você que, por exemplo, você tem um interesse romântico numa pessoa e você percebe que essa pessoa ela tem uma frequência muito grande de postagens de selfies, ela tem uma questão de ego muito forte nas redes sociais, então eu acho que esse é o momento talvez de você investigar se essa pessoa não tem características narcísicas. Acho que aí você tem que acender uma luz amarela, não uma luz vermelha, porque pode ser que não, mas você pode ouvir a pessoa, você pode entender melhor ela, e às vezes não há problema algum na maneira como ela lida com as redes sociais. Às vezes é o trabalho dela, às vezes a pessoa não é narcísica, às vezes é o contrário. Pode ser uma pessoa que ela busca aplausos para tentar calar um certo vazio dentro de si mesma. Isso também pode acontecer. Então, existem diferentes usos que podem se fazer das redes sociais, mas uma coisa que eu posso te deixar aqui como uma dica é, se você olhar o interesse romântico que você tem numa pessoa e a pessoa ela tem uma grande frequência de postagens, ela se caracteriza aí dentro de tudo isso que eu falei, então tenha um certo cuidado de ver se essa pessoa não tem uma característica narcísica, porque, como eu disse anteriormente, o narcisismo, especialmente o narcisismo, claro, no transtorno de personalidade narcísica, mas isso também acontece nas manifestações subclínicas, o narcisismo ele tende a fazer com que a pessoa seja vampírica do ponto de vista emocional, sabe? Sanguessuga emocional. Uma pessoa que acaba abusando das outras, explorando as outras, sugando as outras. Então, é importante você dar uma checada para ver se não é isso, não é nesse lago que você está molhando os seus pés, porque uma vez que você mergulhar, vai ser mais difícil você sair de dentro dele. Então, isso é uma primeira discussão aqui que eu faria para o cotidiano com base nesses dados. Uma segunda coisa é cuidado com os preconceitos, muito cuidado. De você agora, a partir do que você viu nesse vídeo, sair por aí achando que você é um expert que diagnostica quem é narcisista ou não. Cuidado, tá? Porque o diagnóstico desse tipo de coisa, quem realiza é um psicólogo, quem realiza é um psiquiatra. São pessoas que por anos estudaram a mente humana. E, portanto, não cabe a você, uma pessoa que não tem formação na área, sair apontando o dedo para as pessoas e dizendo, esse fulano ele é assim ou assado. Cuidado com os julgamentos e com a hipocrisia. Não esqueça da série de vídeos aqui do canal Neurovox sobre hipocrisia que já publicamos no ano passado. Então, tenha um pouco de parcimônia. O que eu quis nesse vídeo foi te trazer informação para você entender um pouco melhor como funciona a personalidade humana, para você talvez se proteger quando você vê de maneira muito exacerbada uma característica narcísica sendo tóxica perante você.
E aí eu vou para a minha terceira questão da discussão que eu faço aqui, é se você, de alguma maneira, se identificou com essa questão do narcisismo. Se você se identificou com essa questão do narcisismo, eu tenho certeza que, em alguma medida, esse narcisismo prejudica a sua vida. Prejudica suas relações, prejudica você. E nesse caso, se você se identificou com muitas características e acredita que você tem um alto grau de narcisismo, o que eu recomendo é você buscar ajuda onde a ajuda é devida para algo como o narcisismo. E é a psicoterapia. A psicoterapia é fundamental. Psicoterapia de um bom psicólogo, de um bom psiquiatra, ela vai te ajudar muito a entender a si mesmo, a entender essa sua característica e a trabalhar melhor isso para que você se relacione melhor com o mundo e com as outras pessoas. Mas claro, com base em tudo isso que eu disse no vídeo, muitos de vocês podem falar: Pedro, pô, tudo isso que você disse, narcisismo nas redes sociais, isso aí é uma coisa que eu já sabia. Isso aí não é um cisne negro. Sabe, um evento que os estatísticos chamam de imprevisível. Não, isso é uma coisa já esperada. E pode até ser. E a ciência, ela muitas vezes serve justamente para isso. Às vezes para confirmar o que nós, enquanto sociedade, estamos acreditando que é uma hipótese provável. Essa é uma questão fundamental do pensamento científico e do pensamento crítico. É você compreender que a ciência não está aí apenas para falar sobre novidades, sobre coisas diferentes. Muitas vezes ela vem nos confirmar e nos aprofundar para hipóteses que já estão amplamente farejadas, digamos assim, pela sociedade. Então, se tudo que eu disse nesse vídeo pareceu para você uma obviedade, o que você ganhou de conhecimento é: então, isso que eu já acreditava que era verdadeiro tem respaldo científico. Você tem um link aí embaixo que você pode clicar e ir para as referências e agora teu pensamento, ele pelo menos tem melhor embasamento, ele tem um alicerce melhor, ele para em pé. Porque quando você diz eu acho tal coisa, a tua opinião individual, ela não tem grande valor. Eu posso te perguntar: da onde vem essa opinião? Onde você baseou? Quais pesquisas corroboram isso que você acha, isso que você sente, isso que você está dizendo? E aí, é claro, o raciocínio desmorona se você não tem esse alicerce. Então, para aqueles de vocês que ouviram tudo que eu disse pensando: nossa, mas isso eu já sabia, então agora pelo menos você tem o respaldo, o embasamento mais sólido para que você tenha opiniões igualmente mais sólidas. E eu quero propor aqui para vocês uma ideia, porque essa questão de narcisismo traz a ideia do ego muito à tona. E eu estou há muito tempo pensando em gravar um vídeo, e o nome do vídeo vai ser algo como: o tamanho do seu ego é proporcional ao tamanho da sua fraqueza. Essa é uma ideia que eu tenho recorrente na minha cabeça, eu falo um pouco dela em palestras, mas nunca gravei um vídeo sobre ela. Eu queria aproveitar para saber a opinião de vocês. Me conta nos comentários o que você acha de um vídeo sobre isso e, especialmente, eu vou perguntar para o pessoal que está mais próximo a mim, que é o pessoal do nosso grupo fechado no Telegram. Nós temos um grupo fechado no aplicativo Telegram, que é mais ou menos igual ao WhatsApp, e lá eu posto vídeos exclusivos, conteúdos que só o pessoal de lá tem acesso, eu posto dicas de filmes, séries, livros, e eu vou fazer exatamente isso hoje. Talvez já tenha até feito, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Eu vou perguntar o que as pessoas acham em relação aos próximos vídeos. É muito importante para mim ouvir a opinião de vocês para que eu grave vídeos de acordo com aquilo que vocês acreditam que é um conhecimento valioso para a vida de vocês. Então, obviamente, eu ouvirei as pessoas do Telegram, que são as pessoas mais próximas a mim, mas se você comentar aqui também, eu vou te ouvir. Muitos dos vídeos que a gente grava aqui são justamente vindos de comentários e sugestões aí embaixo. Reitero que todas as referências de leitura você encontra no link na descrição e, caso você queira participar do grupo do Telegram, eu vou deixar fixado no topo aí embaixo. O primeiro comentário que você vai ver tem um link, você clica, segue as instruções e depois você entra no grupo. Então, convido você a estar comigo no Telegram. Agradeço a você por ter ficado comigo até aqui no vídeo de hoje. Um grande abraço e até a próxima.